Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graças, bendizer o teu nome nesta hora. Mais uma vez, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui e poder, Senhor Deus, compartilhar com os irmãos, mais uma vez, um pouco da tua palavra, mas que nós deixarmos adentrar no nosso coração, sem dúvida nenhuma, será alimento para a nossa alma. E ainda, Senhor Deus, que se vier alguma dispersão, que toda a mente dos irmãos estejam cativa e obediente à tua palavra e à tua voz, que toda dispersão saia do nosso meio e que nós possamos dedicar esses minutos que estaremos passando juntos agora, ouvindo a tua palavra, se dedicando nela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ok, Tiago capítulo 5, versículos de 14 a 15. Eu vou fazer a leitura e nós vamos dar andamento. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e eles te façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Amém? Então vamos lá. Continuando esta série de conselhos e instruções de Tiago, as igrejas, nós lemos ali no versículo 13, que ele pergunta se alguém está sofrendo entre vós. Ele disse, faça oração. Você que está sofrendo, faça oração. E nós falamos sobre isso na semana passada. E se alguém está alegre, encorajado, cante louvores. Meditamos a responsabilidade daqueles que estão sofrendo de fazerem as suas orações. Nós citamos, com base também de texto, para nos auxiliar, Filipenses capítulo 4, versículo 6, onde devemos apresentar ao Senhor nossas petições, nossos sofrimentos e as nossas angústias devem ser apresentadas diante ao Senhor através das orações. Ele tem que ser o primeiro a saber, coisa que não acontece hoje. As dificuldades vêm e você, a última pessoa a saber é o Senhor Deus. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir da tua boca todas as suas lamentações. Também falamos sobre a importância de cantar louvores, louvores que exaltam a Deus, louvores teocêntricos. Não é esses louvores que estão com aliás, essas músicas que tem capa de louvores, que elas na verdade são mais músicas românticas, romantizadas dentro do nosso meio, mas que não falam nada de Deus, que não exaltam a Deus. Citamos o exemplo de Paulo e Silas, que cantavam louvores na prisão. Isso nós vemos em Atos, demonstrando que a alegria está no Senhor. A nossa força vem do Senhor, vem em louvá-lo. Aliás, louvá-lo e confiar na sua soberania, independente das circunstâncias. É o caminho da paz que excede todo entendimento. Quero repetir isso aqui. A nossa força vem do Senhor e louvá-lo e confiar na sua soberania, independente das circunstâncias, é o caminho da paz que excede todo o entendimento do homem. Dando continuidade então, nesses versículos 14 e 15, nós vamos ver quais são as orientações a respeito de quem está enfermo, doente. Qual deve ser o procedimento adequado sobre ungir enfermos? Quem deve fazer isso? Como fazê-lo? Para que possamos ser coerentes com as Escrituras e não adotar práticas supersticiosas, místicas, levando a comportamentos irracionais, sem respaldo nenhum bíblico, abrindo caminho para heresias e coisas afim. Vejamos, irmãos, aqui agora nós vamos tratar deste assunto, tão importante, tão relevante para os dias de hoje. Então eu quero que você mantenha a sua Bíblia sempre em Tiago capítulo 5, versículos de 14 a 15. Quem está no Data Show vai passar os outros textos,
mas tudo o que eu estiver falando vai estar dentro do conteúdo, dentro do contexto que está em Tiago capítulo 5, versículo de 14 a 15. Então nós vamos agora ler de novo e vamos dar andamento. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se lhe hão perdoados. Então, antes de começarmos a expor, eu quero aqui ressaltar, para quem está vindo na escola bíblica, que a Bíblia para nós é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, nossa exegese, aquilo que nós extraímos do texto, está no que a Bíblia diz para se fazer, e não o que achamos que devemos fazer, que deve ser feito. Nós cremos no que a Bíblia diz. O que ela não ensina dentro do contexto, nós não praticamos. Então Tiago começa aqui, irmãos, vamos observar detalhe por detalhe aqui. Tiago começa com uma pergunta: está alguém entre vós doente? Essa palavra doente aqui, no original, ela quer dizer aqui, que chama hastevi, estar num estado de incapacidade ou fraqueza, sem forças, de se levantar. Ou seja, este doente que Tiago está falando aqui, na tradução original, é estar num estado de incapacidade ou fraqueza, sem forças de se levantar de uma cama, por exemplo. Então eu continuo a pergunta. Ele diz: está alguém entre vós doente? Esse entre vós aqui, quem seria? Quem seria esse alguém? Está alguém entre vós doente? Tiago não está escrevendo esta carta para qualquer pessoa. Está escrevendo para os cristãos, os fiéis, os irmãos da dispersão da igreja. O que é dispersão? Daqueles que fugiram por causa da perseguição. Isso está em Tiago capítulo 1, versículo 1. Não era para incrédulos. Isso aqui não é para quem não crê em Jesus Cristo. Essa carta não é para quem não crê em Deus, para quem não crê, não segue o Senhor Jesus Cristo. Essas orientações é para quem está na igreja enfermo, é para os fiéis da igreja que estão enfermos. Pensando dessa forma, a pergunta então poderia ser lida da seguinte maneira: tem algum irmão entre vós que está incapaz, com fraqueza, possivelmente sem condições de se movimentar ou de estar deitado? Chamem os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele. Então a orientação de Tiago aqui é o quê? Tem algum irmão que está doente em sua casa, muito provavelmente ele não está aqui na igreja, está em sua casa, entre vós. Então vocês vão chamar os presbíteros para eles irem lá. Então a primeira instrução já foi dada, ao verificar se tem algum irmão fraco, desanimado, incapacitado. E hoje podemos ver, irmãos, que na nossa realidade, e nós devemos estar atentos a isso, quantas vezes nós temos irmãos que estão faltando aos cultos, e esta pessoa talvez esteja enfraquecida, desanimada, doente, e nós não podemos deixar de lado que a depressão é talvez uma das piores doenças, e ela é democrática, ela atinge todo o nível social, seja pobre, rico, ela não tem essa, ela pega todos. Então muitas vezes o irmão que está faltando à igreja, ele está doente nesse sentido, ele está desanimado, ele está enfraquecido. Pode ser por outra circunstância, sem dúvida nenhuma, mas nós devemos estar atentos. Você que está observando, e nós estamos atentos àqueles que não estão vindo, estamos acompanhando, ok? Então, irmãos, esses que estão desanimados, incapacitados de saírem de suas casas, devem se chamar os presbíteros da igreja. E por que eles? Quem são esses presbíteros? Só para lembrar, nós somos uma igreja presbiteriana, uma igreja composta de presbíteros. Então vamos aí aprender um pouco, então, quem são os presbíteros?
né? Vamos aí discorrer um pouco sobre esse assunto. A palavra presbíteros, também no original, ela vai dizer que ela é uma palavra relacionada com homens adultos, de idade avançada, ou seja, literalmente o ancião. Uma tradução melhor é líder mais antigo, porque não necessariamente está ligado à idade, mas ao tempo que ele já tem de caminhada. Ao tempo, na maioria dos casos, antigamente, a gente sabe que são as pessoas que têm aí 20 anos de ministério, 30 anos de ministério, algo relacionado com isso. Então, era assim, estava relacionado com homens mais velhos, os anciãos, mas sem desconectar com o tempo que ele tem de igreja. Porque essas eram responsabilidades dos presbíteros, de governar a igreja, de cuidar da igreja. E até hoje, os presbíteros que governam a igreja, eles ficam sempre com as questões mais difíceis de se lidar com a igreja. Na verdade, na igreja presbiteriana, quem governa a igreja são o corpo de presbíteros, é o concílio. O pastor é o presidente deste conselho, né? deste conselho. Então tem os presbíteros e o pastor que coordena todas as questões dentro da igreja. E detalhe, quando se tem uma reunião, por exemplo, de presbitério, as igrejas que são estruturadas têm um representante da igreja, que não é o pastor, é aquele que seria o escolhido ali entre o conselho para representar a igreja. Então, a autoridade que os presbíteros têm é de governar a igreja. Amém? Então, aqui ele diz: chamem presbítero da igreja. O passo é identificar, o primeiro passo, então, foi identificar o irmão que está fraco e incapacitado. Depois, chamarem os presbíteros da igreja. Tiago está deixando bem claro que está no plural. Chamem os presbíteros da igreja, os anciãos da igreja. E por que da igreja? Vale destacar que na antiguidade, quem exercia o papel de juiz nas cidades, nas comunidades, e as governavam, eram grupos de anciãos, eram sempre as pessoas mais experientes. Muitas sinagogas tinham vários anciãos que atuavam junto ao governo da igreja. Portanto, estes anciãos, presbíteros, deveriam ser da igreja, escolhidos pelos apóstolos ou ungidos pelos enviados dos apóstolos. Então, a oração designada aqui, ela tem alguém específico para fazer isso, que seria, no caso aqui, os apóstolos, os presbíteros que faziam essas orações, pastores também nos dias de hoje, está dentro do corpo de presbíteros. Vamos pegar em Atos capítulo 14, versículo 19 a 23, para a gente começar a ver na Bíblia Sagrada que tem os presbíteros. Talvez você nunca observou, e algumas versões às vezes até mudam o nome, colocam alguns outros nomes, mas presbíteros está em algumas passagens, então vamos vê-las. Atos 14, 19 a 23. Atos 14, 19 a 23. Paulo, ele tinha acabado de ser aqui apedrejado. Então Paulo, ele sai logo da onde ele estava e ele vai de encontro depois para uma outra cidade ali, para Antioquia, voltaram para Listra e Icônio, e para poder se encontrar ali e eleger alguns presbíteros. Vamos ler esse texto então. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-na para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros.
Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo, quando saía de uma igreja, ele deixava alguém responsável naquela igreja, e este responsável, quando abria aquele ponto da igreja, quando estava abrindo aquele trabalho, ele levantava presbíteros para tomar conta daquela igreja, e na verdade até ter aquele que seria o pastor ou responsável da igreja ali. Mas o apóstolo Paulo levantava esses presbíteros. Ele não deixava um outro apóstolo, ele deixava um presbítero cuidando da igreja. Amém? Vamos ver outro exemplo de governo da igreja com presbíteros, que está em Atos capítulo 15, versículos de 4 a 6. Atos capítulo 15, versículos de 4 a 6. Aqui foi quando Paulo e Barnabé chegaram em Jerusalém para a reunião com os apóstolos e presbíteros, que nós chamamos do primeiro concílio da igreja. O primeiro concílio da igreja está em Atos capítulo 15. Então vamos ler lá versículo 4 em diante. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observe a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então lembrando que os presbíteros fazem parte do governo da igreja. Continuando no versículo 14 aí de Tiago, no versículo 14, vamos ler de novo e nós vamos aí aprofundando. Está algum irmão doente, fraco, desanimado, enfraquecido? Chame os presbíteros da igreja. Irmãos, não deixa de manter a sua Bíblia em Tiago. Só olha aqui no Data Show, depois você poderá anotar esses versículos. Então vamos lá. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Está algum irmão doente, fraco, desanimado, enfraquecido? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. Eu quero agora tecer alguns comentários aqui, e que você preste bem atenção. Não há nenhuma orientação bíblica de ungir enfermos em culto público. Não existe nenhuma passagem bíblica para que nós venhamos a ungir. Quero dizer para os irmãos que dessa prática já fui frequentador, mas analisando as Escrituras, ela não faz o menor, ela não encaixa, não tem um propósito, enfim, de fazer isto num culto público. Pelo contrário, a oração ungindo o enfermo, ou seja, impondo as mãos sobre ele, orando, deve ser feito a pedido dele, ou por alguém da igreja com seu consentimento. Quero já adiantar que a maioria das igrejas neopentecostais de hoje querem depositar a fé no suposto óleo ungido, e não em quem é o único chamado de ungido, que é Jesus, o Cristo. Lembrando para os irmãos que estão acompanhando as pregações expositivas, que a palavra Cristo, ela no grego, ela é exatamente ungido. Então a palavra Cristo é ungido. O único chamado de ungido, que é Jesus o Cristo. Não deve ser somente um presbítero, mas os presbíteros, plural, mínimo 2. E isso também está dentro das próprias orientações do Senhor Jesus, que está em Lucas capítulo 10, versículo 1. Jamais o Senhor Jesus Cristo, ele indicou alguém fazer uma obra sozinho. Jamais ele enviou alguém sozinho para fazer a obra. E nós vamos ver aí em Lucas capítulo 10, versículo 1, que ele deu essa ordenância. Lucas capítulo 10, versículo 1 vai dizer assim: depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade
lugar aonde ele estava para ir. Quero que os irmãos entendam que quando Jesus ele faz esse desígnio de mandar 2 em 2, é claro que tem alguns preceitos, aqui nós vamos entender, mas eles estavam indo representando o Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer disso. Primeiro, é uma ordenância. Depois, por ser uma questão de cuidados. Pois se algo acontecesse com alguém que estivesse andando sozinho, quem iria ajudá-lo? E também serve como testemunha, ser prudente. Como que alguém vai sozinho orar por alguém numa casa, se está só a mulher, ou se só tem 2 pessoas, e vai só um presbítero? Não, a orientação é para irem os presbíteros, o corpo da igreja, para evitar qualquer tipo de problema, ainda mais nos dias de hoje, irmãos. Hoje em dia, infelizmente, a credibilidade que se tem dado para os responsáveis da igreja, que eu não gosto de chamar de líderes, porque são servos de Cristo, daqueles que são os servos escolhidos por Deus na igreja, a credibilidade tem caído muito por causa dos escândalos. Então nada mais, isso é extremamente contemporâneo, deve ser feito sempre no mínimo de 2 em 2. Continuando, aí no versículo 14, está escrito assim: e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Preste atenção, segue a tua Bíblia. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Essa palavra aqui, ungindo, irmãos, ela também tinha um contexto tanto de você fazer, aqui no original, de você ungir, né, essa pessoa, passar o óleo nela, ou até mesmo, em alguns casos, passar nas feridas, mas a unção, ela era realmente ungir a pessoa, untar a pessoa com óleo. Necessariamente, aqui neste caso, não fala em qual lugar, mas fala de impor as mãos e orar por essas pessoas, ungindo com óleo. Amém? No Velho Testamento, nós precisamos destacar que o óleo, quando era usado, era derramado sobre a unção de sacerdotes, era uma outra questão, e não é o caso da unção aqui no caso de estar ungindo enfermos. Vamos lá, quando olhamos para a Nova Aliança, o Novo Testamento, quais são os casos que nós vemos no Novo Testamento de imposição de mãos e ungir com óleo? Lembrando que nós acabamos de ler aqui em Tiago aí, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Ok, irmãos? Aqui você ungir alguém com óleo é você tocar nesta pessoa. Será que havia necessidade de fazer os 2 juntos? Há alguma necessidade? Há algum caso? O que representa o óleo? Vamos ver alguns textos para iluminar a nossa mente, esclarecer um pouco essas questões. Marcos capítulo 6, versículo de 12 a 13. Não precisa abrir a sua Bíblia em Marcos 6, 12 e 13. Você vai acompanhar aqui no Data Show e aí você fica em Tiago só, ok? Fica somente em Tiago. Então, Marcos 6, de 12 a 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Eles pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Este óleo aqui, irmão, só para também ajudar no seu conhecimento, este óleo era da oliveira, ou seja, onde produz azeitonas. Este óleo que era extraído das oliveiras, da azeitona, ok? Essa produção ela é muito forte no Mediterrâneo, nessa parte ali oriental do mar Mediterrâneo. E, logicamente, o Israel é um dos grandes produtores de azeite. Aqui neste texto que nós estamos vendo aí, o Senhor Jesus chamou os 12 e os enviou de 2 em 2. Está no versículo 1. Não precisa abrir, mas se quiser,
No versículo 1, Jesus enviou os 12 apóstolos e mais uma vez de 2 em 2. E os mesmos, eles ungindo-os com óleo, eram curados. Desde já, eu quero adiantar, no meu comentário final, não existe a menor possibilidade de crermos que o óleo tinha poder de curar as enfermidades. O próprio Senhor Jesus nunca usou óleo para fazer milagres. Ainda que o óleo de oliva tenha propriedades medicinais, mas o óleo não tem o poder de curar enfermidades. Nós vamos dar sequência para você entender então. Outro caso de imposição de mãos, que nós precisamos destacar para ver que neste caso você viu que eles colocavam as suas mãos e ungiam com óleo. Agora vamos ver outro, Atos 9, 17. Atos capítulo 9, 17. No final você vai entender, porque hoje no meio evangélico, o que mais se tem é óleo nas igrejas. O que mais se tem é óleo. E nós vamos esclarecer biblicamente o que se deve fazer e o que não se deve praticar. Amém? Vejamos então em Atos 9, 17. Então, Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Veja aqui, irmãos, que não existe aqui, Ananias não usou óleo para impor as mãos sobre o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele tinha em seus olhos como se fosse parecendo como escamas, e ele não estava enxergando por 3 dias, desde o dia que Jesus apareceu ele no caminho indo para Damasco. Ele ficou cego. E aqui não há o óleo, e o mesmo voltou a enxergar e ficou cheio do Espírito Santo. Veja que a oração de Ananias foi feita a pedido do Senhor Jesus Cristo, e Ananias orou para Paulo recuperar a vista e ficar cheio do Espírito Santo. A oração de Ananias, a oração obedecendo a Cristo, ao que nós chamamos da oração da fé. Vamos ver outro texto, que também fala sobre cura, sobre imposição de mãos. Nós vamos ver mais um exemplo que está em Atos, capítulo 28, versículos de 7 a 8. Atos 28, de 7 a 8. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, e o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Também neste caso não há o uso do óleo. Em Tiago capítulo 5, 14, continuando, leia aí comigo, nós vamos acompanhar. Tiago capítulo 5, 14, tá? Fica atento. Ele continua: ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Irmãos, para chegarmos a uma conclusão, vejamos, fica claro que não há poder no óleo, mas sim em Cristo, que mediante a oração da fé, que cura os enfermos. Se você ver no versículo 15 aí, está escrito exatamente isso.
se você for acompanhar no versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo. Então é a oração da fé. Dentro disso que Tiago orientou a igreja a fazer, chamar os presbíteros. Quem tem que chamar? Quem está enfermo ou alguém responsável por ele. Tem que partir dessa pessoa. E que tipo de doença? Aqui nós lemos que basicamente eram pessoas que estavam fracas. Poderia ser, por exemplo, no caso deste homem aqui que estava com disenteria, Públio, este homem tinha disenteria e ardia em febre. Poderia ser algum caso específico, aqui ele não entra em detalhes. Mas o que nós sabemos é que, primeiro, o óleo, ainda que nós hoje conhecemos que o óleo tem propriedades medicinais, o óleo não cura doenças. Não cura todo tipo de doença, ele pode ser usado medicinalmente, mas não é o caso aqui. O óleo, na verdade, como eu já disse, não tem poder, mas sim em Cristo, que mediante a oração da fé, cura os enfermos. O óleo é uma representação de quem é o ungido, que é Cristo. A palavra Cristo significa o quê? Ungido. Então, quando você está ungindo aquela pessoa com óleo, na verdade você está fazendo aquilo, a representação do próprio Cristo. Por que eu digo isso? Porque aqui está dizendo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Este em nome do Senhor, preste bem atenção, quando nós oramos em nome do Senhor, não é algo místico, é uma representação dele. O que significa isso? Quando eu estou orando por alguém em nome de Jesus Cristo, eu estou representando ele naquela hora. Eu estou representando o Senhor Jesus naquela hora. Eu estou indo em nome de alguém. É como se nós tivéssemos uma procuração. Você está representando uma pessoa. Não é nada místico. E hoje nós vemos que no nosso meio virou uma superstição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, meu filho. Você está representando ele naquela hora? Você tem fé que você é um representante de Cristo? É neste caráter que nós fazemos as orações, crendo que o Senhor nos ouvirá claramente só se for em nome de Jesus Cristo. Então, quando nós fazemos uma ação aqui, como essa, uma ação da igreja, orando por alguém, e eu faço ela em nome de Jesus Cristo, eu estou representando-o. Quando eu estou ungindo uma pessoa representando o próprio Cristo. Vamos lá. Como eu disse, representando o próprio Cristo. E quem ungiu Cristo foi o Espírito do Senhor. Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 18. Não precisa abrir, tá? Mas ali você vai ver que Jesus, ele vai falar sobre Isaías, quando diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, e aí ele descreve tudo aquilo que era a sua missão. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui, nós estamos caminhando aí para concluir, este terceiro ponto, se o óleo poderia curar qualquer pessoa, poderia fazer, qualquer um, poderia fazer esse serviço, e não precisava chamar os presbíteros. Se eu chamo os presbíteros da igreja, então o contexto aqui já não é mais um contexto natural, é um contexto espiritual. Se o óleo poderia curar pessoas, por que teria que chamar presbíteros da igreja? Porque quem representa Jesus, quem representa é o corpo da igreja, são aqueles que foram separados pelo Senhor para fazer a obra dele, e são esses que são chamados a fazer esse tipo de trabalho. Que isso fica bem claro. Irmãos, não caiam nas práticas hereges dos dias de hoje. Preste bem atenção nisso. Hoje se usa o óleo para ungir tudo, demonstrando com esta prática que a fé deles não está em Jesus o Cristo, o ungido, e sim no óleo. Eles levam esse óleo para o monte,
Eles querem apresentar este óleo ao Senhor. Você pode apresentar sem problema nenhum, eu apresento ao Senhor, mas entenda, o poder não está no óleo. O poder jamais está no óleo. Veja bem, passou para eles, a partir do momento que eles fizeram essa oração, o óleo passou a ter poder. Repito, não existe nenhuma prática no Novo Testamento para fazermos isto. Hoje temos casos de pessoas, veja bem, nós temos casos de pessoas que pegam um balde de óleo, mergulham a Bíblia no óleo. Eles ungem a Bíblia, mergulham e vão fazer a campanha, eu nem sei do que. Mas se você observar nas redes sociais, você vai ver os absurdos que se fazem com óleo. Tem mais coisa. Ungindo Bíblia, mergulhando Bíblia em balde de óleo, ungindo parede, portas, janelas. Irmãos, a palavra de Deus fala em 1 João capítulo 5, versículo 18, que aqueles que nasceram em Jesus Cristo, nasceram em Deus, o mal não lhe toca. Se você está achando que uma oração, você vai passar o óleo na parede, passa o óleo na porta, passa o óleo na janela, se você não tiver uma vida reta diante de Deus, meu irmão, não espere nada dele. Isso você está se enganando e deixando quem pratica isso te enganar. Minha casa está com uma tribulação aqui, pastor, vamos sentar. E eu já fiz esse tipo de visita. Pastor, ora lá em casa, que a gente só está tendo briga. Unge lá a casa, a gente acabou de mudar para uma casa nova. O senhor poderia ungir a casa? Eu falei, eu não vou ungir não, eu vou orar por vocês, porque quem está brigando é vocês. Vocês não estão lendo a Bíblia, vocês não oram, não vão para a igreja, não tem comunhão com Deus. Vocês querem colocar a culpa no diabo também? Não, é vocês que são errados. Então é fácil, irmãos, você querer começar a usar este misticismo dentro da igreja para reverter a culpa. O problema da minha vida é o diabo. O problema da sua vida é você estar longe de Deus. E aí você vê hoje, infelizmente, essas igrejas neopentecostais, que elas vivem exaltando, falando só das obras do diabo, e esquecem de falar do que representa alguém estar com Deus. Se você está em Cristo Jesus, o mal não lhe toca. Mas se você estiver em pecado, mentindo, vivendo uma vida fora dos preceitos de Deus, vivendo uma vida doble, não queira esperar algo do Senhor. Ele é misericordioso, mas na maioria das vezes, quando o homem não aprende dessa maneira, meu irmão, passa por algumas dificuldades e ela vem do próprio Senhor. Irmãos, como eu disse, ungindo janela, portas e coisas desse tipo. Outra coisa que eu já vi, ungindo vassoura, campanha da vassoura ungida, para varrer o mal da sua casa. Nós chegamos nessas práticas bizarras que está no meio evangélico. Enganam pessoas trazendo suposto óleo de Israel, sem contar que quando vendem por um preço absurdo. E tantas outras práticas antibíblicas. Irmãos, quantas pessoas, preste atenção neste detalhe, quantas pessoas ficaram doentes e até chegaram a óbito, ao invés de serem curadas, devido a abandonarem as orientações e tratamentos médicos, por darem ouvidos a estes irresponsáveis, ignorantes a respeito das Escrituras, ficaram mais doentes, entraram em depressão profunda, alguns pararam com tratamento de câncer. São irresponsáveis. Quem disse que os cristãos não ficam doentes? Paulo vivia com problema de saúde e Lucas, que era médico, andava com ele a todo momento. Timóteo tinha problemas digestivos e o próprio apóstolo Paulo o orientou a misturar água com vinho para melhorar essa doença que ele tinha. E eles não foram curados, mas eles foram usados para curar pessoas.
Ainda que recebamos uma oração de cura, a comprovação deve ser feita por um médico, por exames. Mas pastor, se eu fizer exames, eu não estou crendo na oração. Quem disse isso? Mentira! O próprio Senhor Jesus pediu para os 10 leprosos irem ao sacerdote, pois os mesmos já tinham sido declarados leprosos, e eles estavam fora do convívio do povo. Quando os leprosos gritaram Jesus, isso está em Lucas 17, 14, quando eles gritaram o nome de Jesus, suplicando o Senhor Jesus imediatamente disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Veja, irmãos, vão e se mostrem aos sacerdotes, pois o mesmo, como eu disse, eles já eram declarados leprosos, e somente o sacerdote poderia dizer se ele estava curado ou não. Isso está em Levítico capítulo 13. Se você quiser ler na tua casa, você vai ver todos os critérios. Quem avaliava naquela época se um leproso estava liberado para voltar ao convívio da sociedade era o sacerdote. E Jesus, obedecendo a lei, disse o quê? Vai até o sacerdote e vai até eles. A atitude deles de terem ido, a palavra diz que eles foram curados assim que eles começaram a andarem em direção ao sacerdote. Irmãos, então eu quero deixar bem claro: se você recebeu uma oração de cura, faça exames médicos. Se você não foi curado, ok, você não perca a esperança, mas não deixa de tomar a medicação. Somente o médico tem autorização para te dizer: pode parar que não tem mais nada, você não tem mais nenhum, você não tem câncer, você não tem AIDS, você não tem isso, você não tem aquilo. Quem tem que dizer isso são os exames e os médicos. E eu vou dizer por quê. Pois com esta atitude sua, você terá provas incontestáveis. Se chegar alguém para perguntar para você, você tem algo para comprovar cientificamente. O Senhor Deus escolheu os médicos, deu capacitação para eles, eles estudam, e muitos irmãos hoje estão gastando uma fortuna de dinheiro, como aquela mulher hemorrágica, para investir em falsos profetas, que dizem fazer a oração da cura. Nós oramos pela cura, mas quem cura é o Senhor, e se Ele não executar a cura, são propósitos dEle. Nós devemos continuar pedindo sem problema nenhum, mas não podemos esquecer da responsabilidade nossa hoje. Cuidado com o engano, cuidado com os falsos mestres, com esses falsos curadores da internet, da televisão, aliás, que fazem filas. Aliás, quero deixar uma outra coisa bem clara: desses 10 leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer a Jesus. Isso mostra que a cura não converte ninguém, a cura não salva ninguém, a cura física não salva ninguém. Um verdadeiro cristão, ele vive contente na dor ou na saúde, na tristeza, ele sempre está alegre no Senhor. Quero dizer, isso não impede de você, se estiver doente, pedir ajuda e pedir oração, mas você tem que ter a responsabilidade de seguir os seus tratamentos. Quantas pessoas fazem isso e são irresponsáveis e seguem orientações de pastores, aliás, que se dizem pastores, que orientam os fiéis a abandonarem um tratamento. Eles não têm autorização para isso. E aliás, podem até serem processados, se isso for provado, deles pedirem para abandonar o tratamento. Irmãos, então, concluindo, você já ouviu aquela frase: não joga o bebê fora junto com a água do banho? Eu quero usar ela aqui porque não é porque existem nécios no nosso meio, lobos, fazendo coisas erradas, que devemos parar com a prática da imposição das mãos e ungir com óleo os enfermos.
Pelo contrário, devemos continuar seguindo as orientações bíblicas, sem esquecer que o óleo é um símbolo do único ungido que é Cristo, e que em representação a Ele, os enfermos podem sim ser curados. Concordo com Joseph Heschel, que diz assim: a cura vem como um conjunto de fatores. A imposição de mãos dos presbíteros, a unção com óleo em nome do Senhor Jesus Cristo, a oração da fé, a confissão de pecados e perdão. É um conjunto. Não é simplesmente a pessoa achar, não, eu vou ungir com óleo e essa pessoa está curada. Não, é um conjunto de fatores, mas tudo está nas mãos do Senhor. Tudo. Então, irmãos, cuidado. Cuidado quando você ouvir campanhas falando sobre isso em lugar e você fica animado. Não queira agendar milagre. Deus não pode, você não entenda. Hoje tem ministérios que agendam o dia que Deus vai fazer milagre. Hoje é a terça-feira do milagre, a quinta-feira do milagre. E se Deus não estiver disposto a fazer, o que o cidadão vai fazer? Entendam que nós somos chamados. O enfermo deve chamar os presbíteros, tem que partir dele a necessidade, a vontade de receber oração. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Querido Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais essa noite que pudemos esclarecer este tema tão importante para os dias de hoje. Eu quis aproveitar, Senhor, dentro do contexto, dentro da palavra, para que os irmãos possam aprender que o poder da cura está no Senhor, está na sua soberania, e que nós devemos acreditar naquilo que a Tua palavra fala. Nós devemos alimentar a nossa fé, ao invés de buscarmos misticismo, buscar essas campanhas que tem por aí, e isso tem trago, Senhor Deus, à Tua igreja, um ceticismo muito grande, porque nós temos que entender que tanto sim quanto não vem do Senhor, e o Senhor Deus tem propósito em todas as coisas, e nós devemos cumprir aquilo que nos cabe. Nós não podemos jogar a responsabilidade toda, aliás, não podemos jogar nenhuma responsabilidade ao Senhor. O teu povo alimenta mal, o teu povo se cuida mal, e depois querem, Senhor Deus, de uma vida inteira fazendo coisas erradas, serem curados imediatamente. Muitos não recebem a cura, porque vão continuar com as mesmas práticas. Muitos que são curados, que querem ser curados de uma diabetes, por exemplo, eles querem ser curados, mas querem viver comendo doce. Então não tem responsabilidade nenhuma, e o Senhor vê todas essas coisas. Eu creio que o Senhor é o Jeová Rafá, é aquele que cura. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas se não tem acontecido isso no nosso meio de forma genuína, é porque de fato, Pai, esta cura não tem sido para a Tua glória. As pessoas são curadas, algumas até testemunham, não, Senhor Deus fortaleceu, me deu saúde, mas essas pessoas acabam abandonando a fé. Por isso, meu Pai, nós Te agradecemos essa noite, por mais uma compreensão da Tua palavra, e que possamos fazer orações, possamos buscar pessoalmente, e se algum irmão está enfermo, que eles possam, Senhor Deus, entender que é por Senhor Jesus Cristo, é pelo poder de Jesus, que essas pessoas podem ser curadas. Deus seja louvado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.